Gente, hoje especificamente, a gente não vai falar de uma matéria por habilidades. Não vamos fazer como as outras aulas, que eu acabei trabalhando habilidades, detalhes de competência e tudo mais. Hoje, a gente vai falar de uma temática que disparadamente, dentro da história, é a que mais aparece na sua prova. Nada chega tão perto como uma aula de escravidão. E por que passar a escravidão uma hora dessa? Que isso aqui é uma revisão para o Enem. Mais dois, porque vocês não estão acostumados a ter uma aula de escravidão. Como que a gente estuda escravidão? É no Brasil colônia, aí depois é um pouquinho no Brasil império, aí é um pouquinho na situação na passagem para a república, como é que foi esse processo do fim da escravidão. Agora, escravidão por si só, de cabo a rabo, vocês nunca tiveram. E é por isso que eu resolvi passar essa revisão. É uma revisão clássica, todo ano eu passo aqui na Sul, porque meio que é importante demais. Né? É absurdamente importante para a nossa história, é absurdamente importante para a história do Brasil, e é por isso que o Enem cobra. É importante que vocês entendam, olha bem para mim, o Enem cobra temas atuais, porque o Enem está conversando diretamente com a universidade. Por exemplo, vocês devem saber, e ano passado muita gente falou disso, como a história da África é recente no nosso currículo. Né? Obrigatoriamente é 2008/2012, cada um entende de uma forma lei. Por que isso é importante? Porque o Enem conversa com a universidade a ponto de cair a história da África. Quem aqui teve aula de história da África no colégio? Entendemos o problema? E por que o Enem cobra isso? Porque o Enem fica indignado com o fato de você saber quem é o Jaime I, o Jaime IV da Escócia, da Revolução Inglesa, e não saber onde fica Benguela. Aí você vai pegar toda a população brasileira e falar, de onde vêm os seus ancestrais? A maior parte vem de Angola. A gente nunca estudou Angola. Se você mostrar um mapa, a pessoa não sabe apontar Angola no mapa. Mas a Escócia a gente sabe. A gente sabe o que foi a Revolução Inglesa. Aí a Irlanda que brigou com a Escócia, meu irmão, foda-se. Foda-se. Não se fala outra coisa no 711, né? Nossa, o Jaime IV da Escócia brigou, né? Aí o Guilherme de Orange, a pau no cu do Guilherme de Orange também. Então é importante que vocês percebam como isso aqui tem a ver com o nosso dia a dia. O Enem sabe e o Enem cobra. E aí já vamos começar com uma frase muito forte, que é: na África a galera já se escravizava. Se alguém falar isso para você, você tem um livre direito de rebentá-la no soco, porque isso não vai ser crime. Porque é absurdamente desonesto intelectualmente fazer esse tipo de comparação. Será que pegando aqui de longe? Professor, por que é desonesto? Porque é a mesma coisa de eu falar que na Grécia a galera já escravizava. É a mesma coisa que eu falar que na Mesopotâmia a galera já escravizava. É a mesma coisa que eu falar que em qualquer lugar a galera já escravizava. Sabe por quê? Olha para mim, para você nunca mais se confundir. A escravidão moderna é completamente diferente da escravidão antiga. Vamos retomar? A escravidão que acontece nas Américas é completamente diferente de qualquer escravidão que já tenha acontecido na história. Porque se você pegar a palavra escravo, a etimologia, você sabe de onde vem? De que palavra vem? Escravo, a etimologia da palavra vem de eslavo. E eslavo, vocês sabem de onde é. O povo ali dos Balcãs, o povo entre a Rússia ali e a Europa Ocidental, ok? Então, sim, escravo vem da palavra eslavo. Aí você não pode virar para mim e falar: professor, então o povo eslavo sofreu muito na escravidão. Sofreu, mas nada se compara ao que o povo africano sofreu aqui na América, porque são coisas diferentes. A escravidão na África, antes da chegada do europeu, é uma escravidão que é consequência de uma guerra. Era uma escravidão que era consequência de outras coisas. Quando o europeu chega e começa a armar parte da população, quando faz negócios com o rei do Congo, aquela escravidão que era consequência se torna o quê? Se torna causa da guerra. Não é mais eu vou atacar um povo e o espólio da guerra serão escravizados. Não, agora vai ser causa. Eu vou guerrear para ter escravizados, para vender eles, para tornar a escravidão algo mercantil. Olha a ideia do mercantilismo com gente. Isso é muito importante que vocês saibam a diferença. Por quê? Na escravidão da África, um escravizado e uma pessoa livre faziam o mesmo trabalho. Era assim no Brasil, gente? Bora, era assim no Brasil? O escravizado e a pessoa livre faziam o mesmo trabalho? Essa é uma das diferenças. O tamanho dos grupos que eram escravizados, tudo isso é diferente. Então a gente não compara. Agora, você quer mesmo saber o porquê isso aqui é importante? Porque vai ter político brasileiro que vai falar isso. Tem político brasileiro que vira e fala: o europeu nem pisou na África. Que frase é essa, irmão? Óbvio que pisou. Óbvio que pisou. Mas o importante não é a frase, porque o político foda-se. O importante é, por que esse cara falou isso?
Essa é a reflexão que a gente tem que ter. Por que que um político vai no Jornal Nacional e fala: o europeu nunca pisou na África, eles mesmos que se escravizavam por lá? Qual é a intenção disso? Amenizar. Amenizar a escravidão, vocês acham que é uma boa intenção do cara? É, né? Ele quer amenizar, ele quer... O que que ele quer fazer? Ele quer fazer o que com essa frase? Tirar a culpa? Diminuir a luta? É mais sobre o passado? Esse cara está preocupado com os livros de história ou está preocupado com a nossa visão da história? Com a nossa visão. Esse cara está mesmo querendo debater a história da África ou ele quer atacar as políticas de reparação histórica? Ou ele quer atacar a ideia do racismo estrutural? E aí que está a diferença, olha para mim. Meu irmão, olha o que eu vou te falar agora. Ex-escravizados no Brasil, ex-escravizados, quando livres, alguns deles escravizaram outras pessoas. Já aprendam isso. Pessoas ganharam a liberdade, compraram essa liberdade e compraram outros escravizados, beleza? Quando eu falo de reparação histórica, eu não tô querendo foder o branco. Nunca foi. Nunca foi sobre querer zoar o branco, querer, ai, branco, perca direito. Foi sobre a pessoa escravizada ter direitos. Porque esse escravizado, quando livre, não escravizou uma pessoa branca. E esse é o ponto. O ponto é que no Brasil não se escravizou gente branca. Vocês entendem que não é a causa, é a consequência? Eu não estou aqui debatendo escravidão, o Enem não está te perguntando todo ano sobre escravidão para debater a causa da escravidão. Ai, culpa é de quem? Meu irmão, morreu, quem foi, foi. A ideia é qual é o impacto daquilo hoje. E sendo branco, sendo negro, escravizando outras pessoas, é que invariavelmente quem foi escravizado foi negro, ponto. Beleza? Esse é o ponto de partida. É daqui que a gente tem que partir a nossa discussão. A partir disso, então, bora lá. Escravidão moderna, gente. Aqui você tem os famosos pombeiros. Quem eram os pombeiros? Eram africanos, normalmente livres, que eram responsáveis por atacar, escravizar outras pessoas e levar até as margens, levar até o litoral, onde o europeu, pisando na África, estava, pegar esse cara e trazer para cá. Como isso acontecia, professor? A escravidão na América é um exemplo. Isso aqui é uma biografia, é a autobiografia do Mahoma Bacuaquá. Esse é um cara que foi escravizado no Brasil e nos Estados Unidos. E olha essa passagem dele. Quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e seu corte esfregado com pimenta e vinagre para torná-lo pacífico. Quando fui fazer as contas diárias, meu senhor pegou minha cesta e, descobrindo o estado que as coisas estavam, fui severamente espancado. Fiquei com tanta raiva que me veio à cabeça a ideia de matá-lo e, em seguida, suicidar-me. Por fim, resolvi me matar. Me joguei no rio para me afogar, mas fui salvo por algumas pessoas. Depois, fui levado para a casa de meu senhor, que atou minhas mãos para trás, me colocou de pé juntos, chicoteou-me sem misericórdia, me espancou na cabeça e nas faces com uma vara. Em seguida, me sacudiu pelo pescoço e lançou minha cabeça contra os batentes da porta, deixando cicatrizes que carrego até hoje. Sabe por que isso aqui choca? Porque esse aqui é um relato por escrito de um escravizado, coisa que é muito rara no Brasil. O escravizado não tinha acesso à educação. Esse cara tinha. E sabe o que é o pior, gente? Quando o Mahoma Bacuaquá fala isso, por que ele apoiou? Por que ele apoiou? Porque ele tentou se matar. O senhor dele espancou ele por quê? Porque a vida dele não pertence a ele. Ponto. Na escravidão moderna, a vida do Mahoma não pertence a ele. Ele é o quê? Uma propriedade. Então pode ser, como já foi cobrado no Enem, que apareça textos para você falando dos problemas da escravidão, ou do tipo, por que começaram a tratar melhor que o escravizado? Por que começaram a preocupar com os médicos que iam tratar os escravizados? Minha resposta era, porque é uma questão econômica. Esse senhor espancou esse cara porque não quer perder o investimento. Porque ele é um investimento do senhor. Beleza? Estão acompanhando? A partir disso, o que nós temos? Eu sei, toda hora que eu falando a partir disso, tá? É tique. Eu sei que não pode, na redação não pode, né? Porque a parte só no começo tem que ser. Me deram bronca no terceiro B. Aí eu falei, gente, aqui cada slide é uma redação nova, então pode. Ou trouxinho, ponto, trouxinho.
Concomitantemente, gente, mas principalmente no Brasil, o que nós temos? A transição da mão de obra escravizada é muito importante. Então, chega o português aqui, pau-brasil não é escravidão, olha para mim, não vai errar isso, hein? Pau-brasil não é escravidão, não se considera escravidão no pau-brasil, tá? Não se considera escravidão, era uma troca justa, eles concordavam, eles gostavam da troca. Essa ideia do indígena que é enganado é uma ideia errada, errônea, porque pensa você, o português chegou com um machado de ferro, o indígena brasileiro não tinha liga metálica. E com esse machado de ferro, o cara corta a cabeça do inimigo. E em troca, o que o português queria? Árvore. Árvore. O português chegou com um machado, deu para o indígena e falou, toma, o que eu quero de troca? Árvore. O indígena deve ter pegado, olhou para trás. Árvore? É, árvore. Numa tecnologia que ele nunca tinha visto. Esse português deve ser um otário, o cara que é árvore, tá ligado? Pô, tá, tô rico, tá ligado? Toma árvore. Então, não considera escravidão no pau-brasil. Aí, depois do pau-brasil, quando se aperta a colonização, 1530 para frente, sim, escravidão indígena vai ser uma máxima. A partir disso, professor, por que houve essa transição? Isso cai demais no Enem, gurizada. Mas, principalmente, você não pode errar. Por que houve a transição não significa que parou de usar indígena. A gente só vai parar de usar indígena escravizado lá com o Pombal em 1700 e tarará. Antes disso, tem indígena. Agora, vamos lá? Por que essa transição? Porque esse cara vai ser trocado por esse. E agora, o que a gente vai estudar? Dois escudos. Ó, olha para cá. Primeiro, motivos para eu não usar o indígena. Depois, motivos para eu usar o africano, ok? Então, vai ser uma troca, ó. Não quero mais indígena, eu quero africano. Por quê? Primeiro, por que não ele? E depois, por que esse cara? Primeiro, por que não ele, gente? Porque o indígena é um problema? Porque ele foge demais e a resistência é muito grande. Gente, na comunidade indígena, quem cuidava da agricultura eram as mulheres, tá? Historicamente, na organização de uma sociedade indígena, o homem caça, o homem protege o povo e quem cuida da agricultura é a mulher. Quando o português chega e começa a escravizar esse indígena, quem que ele põe para trabalhar na lavoura? Quem é mais forte? O homem. Ele tem cultura de trabalhar? Não tem. Então, a partir disso, o que a gente vai ter? Fugas e resistências muito fortes. Outra coisa, fuga. Por que tem muita fuga indígena? Porque ele conhece o território, ele sabe o que ele pode beber, ele sabe onde pode comer, sabe onde tem água. Beleza? Agora, não se esqueça, o escravizado também vai fugir, vai ter resistência. Agora, esse aqui, ele foge melhor. O que mais? A cultura de divisão do trabalho, como a gente falou, principalmente a baixa concentração demográfica. Para eu conseguir um grupo indígena, era muito trabalhoso, porque eu vou entrando nas matas brasileiras e grupos indígenas moravam em grandes povoados ou normalmente são povoados menores? Menores. Então, para eu escravizar esse cara, eu não consigo escravizar de 200 de uma vez, 300 de uma vez. Um navio negreiro que vinha para cá trazia 400 pessoas. E, por fim, a maior das motivações, os jesuítas, gurizada. Os jesuítas são, disparadamente, dentre os temas culturais, o principal para não se usar o indígena. Por quê? Vai ter uma briga, olha para cá, uma briga clássica entre o jesuíta e o colono que quer escravizar o indígena. Beleza? Jesuítas e colonos vão brigar pela mão de obra indígena. O jesuíta não quer que escravize o indígena. O jesuíta é contra a escravidão, professor? Olha para mim. Não. Ele é contra o quê? A escravidão do indígena. Vai ter um monte de jesuíta que vai defender a escravidão africana. Tranquilo? O que nós temos aqui? Todos esses são motivos culturais. Professor, se alguém chega para você, aponta uma arma na sua cabeça e fala, por favor, diga agora qual o maior motivo de se usar a mão de obra africana escravizada. Você pode pegar qualquer livro de história, eles vão dar infinitos motivos ligados a isso aqui. Qual é o maior motivo? Olha para mim e grava. O maior motivo é o lucro do tráfico negreiro. Nunca se esqueçam disso. A mão de obra africana vai ser usada no lugar da mão de obra indígena porque o lucro do tráfico negreiro é incomensurável, não se compara a nada. O lucro do tráfico negreiro é absurdamente gigantesco comparado com toda e qualquer outra atividade. Quer ver um grande exemplo? Olha aqui. Quando um bandeirante entra das matas brasileiras, chega aqui em Cuiabá, escraviza o indígena e vende para um paulista que está plantando algo, a coroa portuguesa teve acesso a esse indígena? A coroa portuguesa ficou sabendo desse indígena? Tem algum tipo de controle? Não tem, né? Tem cobrança de impostos? Agora, para todo navio que sai da África e chega aqui no Brasil, tem o quê? Cobrança de impostos. A coroa portuguesa vai cobrar e vai pressionar isso aqui para acontecer, por quê?
Porque o lucro do tráfico negreiro não se compara a qualquer outra atividade. Esse é o grande motivo da mão de obra africana ser utilizada na mão de obra indígena. Ok? Estamos combinados? Agora, professor, beleza, entendi que o indígena é um problema. Por que a mão de obra africana? Vamos lá, primeira coisa, Portugal já dominava a costa da África, você aprendeu isso no famoso périplo africano. As feitorias portuguesas faziam com que esse comércio fosse maior. Outra coisa, eles já tinham testado essa mão de obra africana nas ilhas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Então, eles já sabiam, usar a mão de obra africana para plantar cana-de-açúcar dá certo. Já sabiam disso. Ok? Tranquilo? O que mais, professor? Essa aqui, ó, é um pouco pesada. A maldição de Cã. Todo mundo aqui conhece a maldição de Cã? Não? Sabe? O que é a maldição de Cã? Não, mas a maldição, a base da maldição. Cã, filho de Noé, viu o pai pelado. Quando viu o pai pelado, Noé amaldiçoou Cã. Cã vai embora da casa de Noé, e se você olhar o Levante, a região do Levante, é muito próximo da África, né? Você pulou ali para o Egito, você está na África. Cã, portanto, vai para a África, e assim todos os descendentes de Cã serão o quê? Amaldiçoados. E os descendentes de Cã são o povo de que continente? O africano. A pele negra é uma mancha do pecado naquele povo. Professor, que absurdo pensar nisso. Não, não é não. A bula do Diversas do Papa fala isso. Então, se eu for escravizar mouros, sarracenos e africanos, tudo bem. Lembrando, mouro é o muçulmano da África, sarraceno é o cara do norte da África, e negros pagãos podem ser escravizados. E olha aqui, a gente também tem deputado do seu país que pensa a mesma coisa. Olha aqui, africanos descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição que é a polêmica. Sobre o continente africano, repousa a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças, fome, doenças oriundas de lá, ebola, AIDS, fome. Então tinha um deputado brasileiro no século XXI falando que o povo africano é descendente de Cã e por isso tem pobreza lá. Então, se isso é pensado hoje, imagina no século XVI. Beleza? Então, a maldição de Cã é um dos argumentos. Agora, professor, qual é o maior argumento para escravizar africano mesmo? Qual que é o maior argumento? O lucro do tráfico negreiro. O lucro do tráfico negreiro é tão grande, gente, que olha aqui, dava mais lucro traficar pessoas do que a cana plantada aqui. Ou seja, eu trafico o cara para ele vir aqui plantar cana. Todo mundo concorda? Para trabalhar no engenho? Eu comercializar a pessoa dá mais lucro do que eu ser produtivo com ela. A produção dava menos dinheiro que o tráfico negreiro. Tamanho lucro que nós temos nesse processo. Ok? Pessoal, esse é um exemplo do tráfico negreiro. Nós tínhamos no início aproximadamente de 30% a 40% das pessoas que partiam da África não chegando aqui no continente. Ao final desse processo, esse número caiu drasticamente. Só 20% começou a morrer. Por quê? Eles começaram a tratar melhor eles, não foi? Por quê? Porque é dinheiro, é investimento. Então, nesse momento, quando eles jogam aquelas pessoas no mar, o que elas estão fazendo? Para evitar brigas, faltava comida, o cálculo foi errado, eles acabam jogando aquelas pessoas no mar. Morreu tanta gente no tráfico negreiro que nós mudamos a fauna do oceano. Foram passados a ser vistos peixes e cardumes de tubarões aqui na América que nunca eram vistos. Por quê? Porque os peixes começaram a seguir esses navios, sabendo que dali cairia comida. Esses são os horrores da escravidão. E a partir disso, o que a gente tem? Os navios, quando eram feitos, aqui, ó, não consegui mostrar para vocês o início do filme, mas no início do filme, o cara ele é raptado da sua família, é colocado no barco. Quando ele chega no barco, um padre abençoa ele, e a partir daquele processo, o que você tem? Você tem a perda da identidade da pessoa. Porque esse cara, quando está aqui dentro desse navio, em alguns casos, se ele tem súditos dele, a hierarquia social permanece. Agora, se ele estiver num monte de gente perdida, gente de grupos diferentes, não é hierarquia social. Resultado, o cara que antes tinha uma família, agora não tem. O cara que era um líder, agora não tem. A mulher que era uma rainha, agora não é mais. E esse processo é um processo violento. No navio negreiro, o Castro Alves vai trazer essa passagem aqui, que é muito importante. Ó. Ontem, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto apertado imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar.
Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade. Nem são livres para morrer. Olha como essa passagem conversa com aquela autobiografia que a gente viu. O que esse cara está falando? Ontem, o cara lá em Serra Leoa, ele era um rei, ele era o cara que caçava, ele era livre. Hoje, ele não é livre. Hoje, ele não é nada. Então, você está vendo o quê? Você está vendo um cenário de gente sendo tirada toda a sua identidade. Uma pergunta. Toda vez que alguém te pergunta, e você? Quem é você? Você provavelmente vai falar seu nome. Depois do seu nome, como você se apresenta? Eu estudo, eu gosto de tais coisas, eu sou de tal família tal. Não é assim que a gente se apresenta, passando nossas características? Olha para cá. Quando o escravizado perde o nome dele, perde seu status social, sua família é retirada dele, é tirada dele o ambiente dele, ele perde a sua religião. O que sobra dessa pessoa? Quem é você, se eu tirar de você seu nome, seu Deus, sua família, seu trabalho, seu emprego, suas práticas, seu ambiente sagrado, sua igreja? O que sobra de você? Quem que a gente é? Nada. E esse é o processo que a gente vai chamar de desumanização. É quando eu tiro tudo dessa pessoa que faz ela acreditar ser um ser humano. Eu tiro nome, crença, status social, eu tiro dela a ideia de pertencimento. Quem é a gente tem a ver com o que a gente pertence. E se eu tiro tudo isso de você, o que sobra de você? Não sobra nada. E essa é a ideia. Porque o escravizado, quando vive aqui, ele não é uma pessoa. O escravizado da América, ele é pior do que um animal. Ele é uma propriedade, ele é uma coisa, ele é uma cadeira. Ele é um desalmado. Essa é a ideia do escravizado. Eu tiro tudo dele, inclusive a humanidade dele. A partir disso, é a partir desses sites aqui, esse chama Slave Voyager, que a gente consegue entender esses números, tá? Então pode ser que esse site seja citado na sua prova, ele é muito famoso. Nele mostra o barco, o nome do comandante, quantas pessoas saíram, de que cidade saiu, quantas pessoas chegaram, em que cidade chegou. Tudo isso é exposto aqui. E aqui a gente consegue calcular quantas pessoas saíram da África, quantas pessoas chegaram em cada país. Isso é uma pesquisa mundial, tá? O mundo todo faz essa pesquisa. Então tem um historiador de Angola que pesquisa lá, o historiador do Rio que pesquisa aqui, eles batem os dados e montam essa planilha. Depende do lugar, mas se você sair de Angola, que é um dos lugares que mais saiu, do Rio de Janeiro, entre 2 e 3 meses. 2 meses e meio ali. Se você sair, tipo, da região da Costa do Ouro, Costa da Mina, que é mais perto, e for para Recife, aí cai 2 meses cravado. Beleza? Bora, gurizada? Esse aqui é o gráfico que mostra a quantidade de pessoas escravizadas que chegaram na América, tá? Cada barrinha dessa aqui representa um país. Essa maior aqui é o Brasil, e aqui você está vendo que o Brasil tem um competidor, tá vendo? Tem um que tá aqui, esse maior. Esse maior aqui é a Inglaterra. Então você vai reparar que a Inglaterra, no começo, trazia mais escravizados que o Brasil, e de repente, caiu esse competidor. Sobrou só o Brasil, porque a Inglaterra proíbe o dela em 1808. Momentos de aumento na história do Brasil. Onde você consegue ver um aumento muito impactante? Olha aqui, aqui você tem um aumento, concorda? Isso aqui está no número, aumentamos 50% daqui para cá. O que aconteceu aqui, professor? A descoberta da mineração. A mineração de Minas é motivo de um boom gigantesco de pessoas escravizadas vindo para o Brasil, tá? É o primeiro grande motivo de boom que a gente tem, de aumento em mais de 50%, a descoberta do ouro. Aí tá vendo um outro período aqui que tem boom? Olha para cá, onde? Esse salto aqui, né? Todo mundo concorda? Esse salto aqui foi quando? Esse é para você nunca mais ocupar português. Foi quando o Brasil se torna independente. A independência do Brasil é um motivo de explosão do tráfico negreiro para cá. Tá? Por ano, a média por ano no Brasil foi muito maior do que o Brasil enquanto colônia. O Brasil independente trouxe muito mais escravizados para o Brasil do que o Brasil enquanto colônia. Então, esses são dois processos que marcam essa explosão de tráfico negreiro para o Brasil. O que mais, gente, que a gente tem? Olha lá. De onde vieram? E essa pergunta eu sempre faço, a Adeline está enjoada de responder ela também, não aguento mais responder essa pergunta, que é, olha esse gráfico. Sabe o que me mata? É tu chegar numa pessoa e falar, de onde você é? Sua família é de onde? Aí a pessoa fala, é do norte da Itália. A gente é da Sardenha. Não, a gente é do sul da Espanha. E pro resto do Brasil, de onde sua família é?
As descendentes de africano. Como se a África fosse um país pequeno. Mas sabe por que a pessoa responde isso? Porque o povo africano não teve direito a ter memória. O povo africano não teve o direito de saber de onde veio seu ancestral. Então, o que a gente tem que aprender agora? Você nunca mais vai esquecer. Olha aqui. Existe uma África ou várias Áfricas? E a resposta é várias. Não existe uma África. Olha o tamanho desse continente. Tu acha mesmo que o cara daqui vai ter a mesma cultura do cara de Moçambique? Esse cara não vai ter a mesma cultura desse. Imagina desse e desse cara aqui. Culturas completamente diferentes. E a cultura desse cara vai influenciar a gente. O jeito que a gente fala tem a ver com isso aqui. O nosso linguajar tem a ver com isso aqui. O linguajar brasileiro é muito mais bantu do que nagô e yorubá. Por quê? Porque a região bantu, dos povos bantu, é essa região aqui. A região que a gente vai chamar de Congo-Angola. Então anota aí, o povo que mais veio para o Brasil de forma escravizada, de forma diaspórica, é o povo de Congo-Angola. Cidades como Monjolo, Benguela, Rebolo, todas as cidades, Benin ou Beni, são aqui dessa região. São povos que vieram para cá, e lembra essa palavra, tá? De forma diaspórica. O que é uma diáspora mesmo? Qual que é a diferença de diáspora e êxodo? Diáspora e êxodo é saída, mas qual a diferença dos dois? A diáspora é forçada e ela tem mais um conceito de espalhar. O êxodo é do campo para a cidade, da cidade para o campo, do Egito para Israel. Então aqui a diáspora ela é forçada, e ela é forçada um movimento de se espalhar. Beleza? Não é para um lugar só. Lembra da diáspora, da primeira e segunda diáspora grega, que vocês estudam lá, que nunca cai, né? Lembra? Vocês estudam. Beleza? Qual é a segunda região de mais veio escravizados para o Brasil de forma forçada, professor? A região da Costa do Ouro, Costa da Mina, Costa dos Escravizados, Gana, todos esses nomes podem falar dessa região aqui. A região onde hoje tem o país Costa do Marfim, o país Gana, o país Togo, todos ficam naquela região, beleza? Ali, ó, os povos majoritários são os povos nagôs e iorubás. Então, nagô e iorubá é dessa região, povos bantu são dessa região. Os dois somados dão mais de 80% da população que vem para cá. Professor, até que tem bastante aqui dessa região, né, do sul da África. Sim, por quê? Porque aqui, Moçambique vai ser uma colônia portuguesa, beleza? Moçambique, inclusive, vocês sabem que ano Moçambique ganhou sua independência? Não, um pouco antes. Vamos lá, o Brasil conseguiu sua independência em 1822, beleza? E Moçambique? 75. Os pais de vocês já eram vivos. E Moçambique era colônia de Portugal. Lembra de 75 foi ontem? Você comemora o título do seu time que é ano de 75. E tem um time que e tem um país que era colônia ainda. Moçambique, por sinal, é o único país do mundo em que na bandeira tem uma arma, que é uma AK-47, que é o povo que fez a independência de Portugal usando armas a Kalashnikov, que é uma arma soviética. Beleza? Isso aqui, então, mostra pra gente que existe uma África ou várias Áfricas, gente? Uma África ou várias Áfricas? Uma cultura ou várias culturas? Várias culturas, várias Áfricas diferentes. Você tem que saber disso para fazer o seu Enem. Bora lá. Esses povos, quando vieram para cá, chegam nesse lugar majoritariamente. Esse aqui é o Cais do Valongo. Esse é um dos patrimônios da história, patrimônio da humanidade da Unesco, que fica no Brasil, fica ali no Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, até 2014, gente, até 2014, para as obras da Copa, isso aqui era uma avenida. Não tinha nada aqui. E esse pedaço de terra que você está vendo é o ponto de terra onde mais gente chegou escravizada na história do planeta. Presta atenção? Professor, o meu país, sim, o seu país foi o país que mais trouxe gente escravizada na história do planeta. E o Rio de Janeiro, neste pedaço de terra que você está vendo, é a região onde mais chegou gente escravizada na história do planeta. Mais de 1 milhão de pessoas chegaram aqui no Cais do Valongo. Por isso aqui a gente vai chamar de Pequena África Carioca, porque aqui era o mercado do Valongo. Ali tinham casas que eram postos de lavagem, tinha até cemitério. Tem uma rua aqui do lado, gente, que a Rua Santa Clara, se não me engano, passa na frente de uma igreja. Nessa rua, os escravizados eram enterrados ali mesmo. Cavava a rua e enterrava o cara. Quando chovia, o que acontecia? A água levava a terra, né? Os corpos começavam a aparecer. Tinha um cara contratado na prefeitura que o papel dele era macetar os corpos para não ficar saindo da terra. Essa é a violência desse povo. Aqui tem uma casa que agora virou um museu também. O cara foi reformar a casa dele, começou a quebrar o piso. Numa dessas aí, quebrando o piso, que começou a encontrar osso. Foi osso do que é isso aqui? Quando ele foi pesquisar, ossos de escravizados.
chamou o pessoal da UFRJ, o pessoal da arqueologia, era um cemitério de escravizados na casa do cara. Essa é a história da pequena África, essa é a história do Rio de Janeiro, gente. Por isso que é um país, uma região majoritariamente negra. Então, é muito importante que vocês percebam como essa ideia, o fato da gente não saber disso, o fato disso aí estar coberto de asfalto até, sei lá, 9 anos atrás, tem a ver com aquela ideia que a gente falou de construção de memória, tem a ver com a ideia que a gente falou de identidade, tem a ver com a ideia que a gente falou de patrimônio histórico e cultural. Beleza? O Carlos Valongo já caiu na sua prova. Eu citei na redação, por sinal, do ano passado. Mas não foi por isso que eu fui mal, não. Cais do Valongo. Cais é tipo cais de DIC, né? E esse cais já caiu na prova do Enem. Porque é muito recente se tornar um patrimônio histórico e cultural. Beleza? O que mais, professor? Escravidão no Brasil, qual a forma de trabalho? E vocês sempre erram isso. De verdade, olha para mim. Você não pode mais olhar para mim e você começar a achar que escravidão no Brasil foi só o cara da senzala. Você vai errar. Nem é o que mais aparece na prova. É disparado o que menos aparece. Professor, qual é o escravizado que mais aparece na prova? Não é o escravizado da senzala, não é o escravizado que a gente vai chamar de eito, é o escravizado de ganho. O escravizado de ganho é o que mais aparece na prova. Professor, por quê? Porque o escravizado de ganho é o cara que vivia na cidade, e a gente tem muito mais documentos que falam sobre esse cara. Não é que a gente não estuda o outro, é que para elaborar uma questão, é muito mais fácil elaborar uma questão da escravidão que é do século XIX. Então, 3 formas de escravidão: eito, que é o da lavoura, da Casa Grande da Senzala, mineração e escravizado de ganho. Vamos estudar cada um deles, de forma até revisão, porque vocês já estudaram isso a vida toda. O escravizado de eito é o famoso escravizado da Senzala, que, por sinal, ele normalmente era da região do Congo, Angola. Então, olha para cá, região do Congo, Angola, forneceu muitos escravizados para isso aqui, para a região da lavoura. Era muito violento, era mais violento que o escravizado de ganho, mas não era a pior forma de serviço. Já já você vai ver qual que era. O Capitão do Mato, vocês conhecem a história do Capitão do Mato? Capitão do Mato, não? Quem era o Capitão do Mato? E era comum ter esse título concedido para ele ser filho do senhor. Ou ele era filho do senhor com uma escravizada, ou ele era um escravizado que se destacava, então ele poderia ser filho de ninguém, só ser um escravizado que se destacava. Agora, o que ele serve para a gente? Para a gente ver a questão das hierarquias. Então, o Capitão do Mato, por vezes, era um homem que já foi escravizado, e quando livre, vai ser o carrasco do escravizado. Vai ser o cara que vai prender, vai matar, vai caçar escravizado. Essa é a figura do Capitão do Mato. Ele mostra uma hierarquia muito grande. Dentro do mundo escravagista, havia hierarquia entre eles também. O que mais, professor? Esse aqui é o escravizado da Casa Grande da Senzala, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa imagem. Essa imagem aqui mostra o que pra gente? Que escravizados e pessoas brancas eram distantes ou eram próximas na convivência? Próximas, mas sempre marcado por uma hierarquia. Então, era sempre essa ideia da pessoa dentro da casa. Olha aqui essa outra imagem, mostra pra gente uma sociedade de o quê? Se você olha essa imagem, qual palavra vem na sua cabeça? Qual palavra vem na sua cabeça? Concorda que tem um homem na frente? E o homem na frente como líder representa o quê? Patriarcal, patriarcalismo. Além da ideia racista, a ideia patriarcal nessa imagem você pode enxergar como um homem como líder da família. E esse trabalho aqui, vocês conhecem? É uma ama de leite. Vocês sabiam que isso é tema de prova de residência na medicina? Prova de residência na medicina. Por quê? Porque o primeiro leite que sai da mãe é um leite cheio de proteína, aminoácidos, o melhor leite para o seu filho, o leite mais proteico. O segundo leite, o final do leite, já é um leite gorduroso. Essa ama de leite, quando ia dar leite para a criança, o primeiro leite ficava para quem? Filho da senhora, né? Ele não vai dar leite para o filho dela antes do filho da senhora. O que sobrava para o filho da senhora? O leite gordo, o leite sem proteínas e tudo mais. Qual engordava mais? O filho da escravizada. Ele engordava mais e a mulher sofreu o quê? Violência da senhora. Você não está dando leite para o meu filho por causa do seu, né? Mas além disso, vamos analisar a sociologia aqui, olha para cá. Quão pesada é essa imagem, gente? Quão pesado é a coisa mais natural do ser humano, que é amamentar sua cria, e não ter esse direito porque tem que amamentar o filho da senhora? E os laços que são feitos aqui? Essa imagem só me lembra um filme, Que Horas Ela Volta. Todo mundo já assistiu?
Que Horas Ela Volta ou Histórias Cruzadas? Gente, é olhar esse filme e você vê isso aqui. Quando o filho da senhora tem mais carinho com a empregada na região brasileira, no Brasil, tem mais carinho com a empregada do que com a própria mãe. E isso é um paradoxo, porque é uma mesma sensação de proximidade, mas de extrema violência. Então, no Brasil, a gente acaba confundindo as coisas quando a gente fala que não houve tanta violência como nos Estados Unidos. A miscigenação aconteceu, sim. A miscigenação aconteceu na base do estupro. A violência é implícita, e às vezes a violência implícita é mais difícil de ser combatida. Em Cuiabá até hoje tem prédio saindo com o quarto da empregada. No fundo da cozinha tem um quarto com banheiro. O que é isso? Por quê? Eu ia falar só que também tem a questão eugenista, né? Que da miscigenação para tentar erradicar uma população. Isso. Só que isso vai acontecer mais no final do século XIX. Então a gente vai falar disso no final da escravidão. Vai rolar eugenia no Brasil, porque é a ideia do darwinismo social e tudo mais. Aqui ainda não tem isso, tá? A partir disso, gente, o que a gente tem? A gente tem esse cenário que, lembrando, para o Gilberto Freire, pode ser que eles critiquem na sua prova o Gilberto Freire, tá? Gilberto Freire foi um grande historiador, mas que fica muito claro para vocês. Olha para mim, um dos 3 historiadores mais importantes da história do Brasil, Sérgio Buarque, Caio Prado e Gilberto Freire. O livro dele, Casagrande Senzala, hoje ele é combatido. Os historiadores da universidade acham um livro datado, porque ele vai falar de uma ideia de democracia racial. Já ouviram falar disso? A democracia racial do Gilberto Freire? Hoje isso é aceito ou é combatido normalmente? Combatido, a gente não acredita em democracia racial. Um dos caras que mais vai bater nisso é o Florestan Fernandes. Então toma cuidado com isso na hora de citar o Gilberto Freire na sua prova. Bora, gente. Qual era o mais penoso deles? A mineração. Nenhum trabalho era mais penoso no Brasil colônia do que a mineração. A ponto de aproximadamente 5 anos de expectativa de vida, gente. Um escravizado que ia trabalhar na mineração não sobrevivia mais do que 5 anos trabalhando. Beleza? A mineração é marcada por ser essa atividade extremamente exploratória, extremamente violenta. O que mais que a gente tem? E esse é o escravizado de ganho, que vocês sempre esquecem dele. O escravizado de ganho, como é que funcionava? Olha para cá, não se esquece. Ele vai ser preponderante no século XIX, e agora eu vou falar devagar. Eu sou um padeiro. Eu não vou pagar um trabalhador. Eu compro um escravizado e boto ele para vender meus pães na rua. Ok? Até aí, tudo bem? Concorda comigo que se esse escravizado vender mais, eu vou ganhar mais dinheiro? Por que chama escravizado de ganho? Porque muitos deles faziam um acordo com o senhor. Se eu vender a mais da sua meta, eu fico com um pouco do dinheiro para mim. Esse escravizado de ganho, portanto, sofria violência, professor? Óbvio. Apanhava? Óbvio. A vida dele era dele ou era do senhor? Era do senhor. Mas não se esqueça que essa era uma das formas de resistência que eles encontraram para arrecadar dinheiro e depois comprar sua alforria. Alguns negociavam, eu trabalho 6 dias na semana e o senhor me dá o 7º dia. Nesse 7º dia, fazia alguns doces, fazia umas paradas, vendia para tentar arrecadar dinheiro. O escravizado de ganho podia ser o que a gente chama hoje de terceirizado. Eu tenho escravizados, você está precisando de escravizado na sua casa. Eu alugo um para você por um mês. Eu coloco ele para fazer um serviço na sua venda. Esse é o escravizado de ganho. O escravizado que eu tenho para ganhar de alguma forma no comércio, na terceirização. Beleza? Esse é o escravizado de ganho. Prestador de serviço de aluguel, possibilidade de acordos que rendem dinheiro. Isso é marcante para vocês. Já viram questões sobre isso? O que delimitava uma pessoa negra livre e de uma negra escravizada? O sapato. O sapato sempre foi uma marca muito forte da hierarquia social. Você já viu aquele filme do Luiz Gama? Filme Doutor Gama? Alguém aqui já assistiu? Por sinal, baita filme para vocês assistirem, tá? Filme é recente, não é filme de professor chato, não, velho. Filme de 2021. E fala do Luiz Gama. Nesse filme, você tem uma passagem que é muito marcante, que o Luiz Gama, gente, não sei se vocês sabem, nasceu livre e foi vendido como escravizado pelo pai, para pagar a dívida de jogo. Vocês estão olhando com uma cara que nunca ouviu falar do Luiz Gama. É. Vocês sabem quem é Luiz Gama, pelo menos? Só faz assim. Oh, não. Doutor Gama. Doutor Gama. Mas vocês sabem quem é o Luiz Gama. Luiz Gama nasce livre e o pai dele escraviza ele. Quando o pai dele escraviza ele, ele perde o quê? Os sapatos no filme. Você vê que o cara toma o sapato dele e joga fora. Depois, quando o Luiz Gama recupera sua liberdade, qual a primeira coisa que ele pega? O sapato. O sapato é uma marca muito forte da hierarquia social dentro do mundo escravizado.
Beleza? Dando sequência, gente, esse escravizado de ganho normalmente será de qual região da África? Lembrando, tem uma África, várias Áfricas. Uma cultura, várias culturas. Ele vai trabalhar normalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, centros urbanos, e ele será dessa região aqui, ó, da Costa do Ouro, Costa do Escravizado, Costa da Mina. Eles vão ser nagôs e iorubás em sua maioria. Professor, por quê, professor? Se você lembrar, e aí ferrou, né? Novembro, outubro, lembrar isso aí, não vai dar. Mas olha aqui, essa região aqui, gurizada, vai ter muito africano muçulmano. Professor, por quê? Porque no norte da... Vamos fingir que a África está aqui. No norte da África, teve a expansão árabe. Muitos árabes faziam comércio com essa região. E onde tem comércio, tem troca cultural. Resultado, aqui tem muito Nagô e Yorubá, que é muçulmano, e que faz comércio. É um povo especialista no comércio e na mineração. Então, eu preciso de um escravizado para a lavoura? Eu vou onde na África existe uma cultura forte de lavoura. Eu preciso de um escravizado para o ouro? Eu vou onde tem um escravizado que a vida, o vô dele fez isso, o pai dele fez isso, trabalhando na mineração, na Costa do Ouro. Então, esses aqui eram especialistas na mineração e eram trazidos para cá. A cultura do escravizado tem a ver com onde eu vou colocar ele para trabalhar para mim. Tranquilo? Alguma dúvida? Isso. Eu quero comprar um Nagô, eu quero comprar um Yorubá, eu quero um que é da Costa do Ouro, porque é cultural deles mexer com mineração. Imagina eu pegar um escravizado que é de Congo, Angola, só trabalhou com lavoura a vida toda e falar, vai minerar. Ele não sabe nem o que é uma bateia. Um pouco. O plantation vai ser esse cara do Congo, Angola. Beleza, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, eu quero que vocês percebam isso aqui. Por sinal, vamos adiantar aqui, né? Coisas a mais, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Quem foi o homem mais rico da história da humanidade? O rei do Mali, Mansa Musa. Um cara que era do Império Mali. O Império Mali fica aqui, ó, bem aqui, onde está esse G. Esse cara vai ficar famoso pelo quê? Ele vai fazer a maior peregrinação da história. Ele vai pegar mais de 25% do reino dele, que era muçulmano, e vai peregrinar para onde? Onde que todo muçulmano tem que ir uma vez na vida? Meca. Ele vai sair daqui, da ponta da África, subir até o Marrocos, cortar todo o norte da África, vai lá na Arábia Saudita, vai em Meca e vai voltar. Por que ele fez tudo isso? Porque ele era o quê? Um muçulmano. E isso é para a gente já quebrar o preconceito da ideia que africano é do candomblé e da umbanda. Não. Africano é uma coisa, religião é outra. Tanto que a gente vai ter muitos africanos aqui que são o quê? Muçulmanos. Porque tem uma África, várias Áfricas, uma cultura, várias culturas. Tem uma passagem engraçada que o Mansa Musa, ele era o homem mais rico da história da humanidade, ele distribuía ouro por onde ele passava. Ele distribuiu tanto ouro no Egito que ele estragou a economia do Egito por 30 anos. Ele fudeu a inflação no Egito. Tipo, cara, quanto que é isso aqui? Ah, é uma moeda de ouro. O Mansa Musa saiu distribuindo ouro para geral. Acabou com a economia do Egito, tá ligado? Caralho. Foda. Beleza? E esse aqui vocês conhecem? Escravizado tigre. Ele era uma espécie de escravizado de ganho. Qual que era o trabalho dele? Passar na casa das pessoas, recolhendo os excrementos das casas das pessoas, e nesse balde ele caminhava até a praia para jogar fora os excrementos. Não tinha sistema de esgoto. Por que tigre o nome, professor? Porque nesse caminhar, nesse peso, os excrementos caíam na pele dele. E a amônia na pele dele, quando batia o calor do sol, fazia manchas brancas na pele, que fazia ele parecer quem? Um tigre. Esse é o escravizado tigre. Um dos maiores símbolos do subalterno na nossa sociedade. Para você perceber que a hierarquia existe até dentro dos grupos de escravizados. Eu sempre passava isso aqui falando assim, já caiu no Enem. E aí cobraram de novo. Já foram 2 questões do Enem mostrando como isso aqui é violento, gente. E isso aqui conta o que é o Brasil, sabe por quê? Porque se eu estou acostumado a ver uma pessoa negra carregando isso aqui toda a vida, como eu vou naturalizar essa pessoa se tornar livre? Vocês entendem a ideia que a gente falou no início? Que não era o culpado da escravidão, mas o resultado da escravidão que era o problema? Porque se entende que isso aqui é um trabalho de uma cor de pele. É o trabalho da pessoa negra. E o Brasil, pela cultura ibérica que tem, não dá valor no trabalho braçal. Grava isso na sua vida. O Brasil não dá valor no trabalho braçal. É cultural. E nessa cultura, o trabalho braçal era feito por quem? Pelo escravizado negro. A gente relacionou cor com um tipo de trabalho. Essa é a história do Brasil. Tanto que tem essa música aqui que fala um pouco sobre isso.
Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. O que vai acontecer? Subia, Senhor das guerras, o Senhor das demandades. Quando o zumbi chega, é sempre para demandar. Subia, Senhor das guerras, é Senhor das demandades. Quando o zumbi chega, é zumbi para demandar. Gente, agora a gente vai para uma passagem muito importante aqui, que é, olha bem para mim aqui. Hoje, a gente não estuda só a parte da violência que o povo sofreu. Porque se eu só estudo a parte da opressão de um povo que é oprimido, olha aqui, eu vou colocar esse cara como alguém passivo na história. Alguém que sofreu e que não reagiu. Alguém que sofreu e que não fez nada. E é muito importante que vocês percebam que a história brasileira é a história do protagonismo negro. Então, falar da resistência, falar da luta que o escravizado teve contra essa opressão é fundamental para você ver o negro como alguém ativo na história, como um protagonista da sua própria história. Então, é muito comum cair isso no vestibular para você entender que eles lutaram. E aí vem a grande questão. O Enem normalmente não tem questões que tem mais de uma verdade e só uma resposta correta? Aqui é um típico caso desse. Porque pode ser que o texto base te traga uma resistência e aí nas letras vai estar tipo assim, ó, quilombo. Você fala, pô, quilombo é resistência. Mas é a que está no texto? Não, tu errou uma questão. Então, se tiver de acordo com o texto, o exemplo de resistência utilizada pela população africana, o que você vai ter que fazer? Ler o texto, interpretar qual é a resistência e marcar a alternativa. Porque pode ser que várias do que eu citar aqui estarão lá nas alternativas. Agora, vamos aqui comigo, eu quero a atenção de vocês e bora agitar. Ó, agora a gente vai acelerar e não para mais. Resistência negra, gente, exemplos. Você tem que pensar. Fala aí alguma coisa que o escravizado fazia que ia contra o sistema escravista. Suicídio. Professor, mas tirar a própria vida é resistência? Sim. Não é um investimento daquele cara? Tirar a própria vida é resistência. Eu estou atacando o sistema escravista. Tanto que no filme a gente não viu um trecho. O que aquela mulher fez? Abraçou o bebê e se jogou. Ela prefere se matar do que ela dar dinheiro, do que ela sofrer aquela violência. Quando ela se joga, ela levou quem com ela? E às vezes elas não esperavam o filho sair. Então outra forma de resistência é o aborto. E muitas delas morriam nesse processo. Outra forma de resistência. O que eu posso fazer para ir contra o sistema escravista? De que forma? Trabalho. Olha que loucura. Eu fujo de uma fazenda, começo a trabalhar em outra fazenda. Só que eu falo para aquele cara que eu sou livre. Eu me escondo e assim eu trabalhando, criando vínculo trabalhista, eu estou praticando resistência. Questão do Enem, por sinal. Que muita gente errou. Por que muita gente errou essa questão? Porque não parece uma resistência e porque todo mundo foi aonde?
Quilombo. Outras formas de resistência, bora lá? Fugas e quilombos, suicídio, o banzo também, não sei se você lembra, banzo é uma palavra bantu que significa uma espécie de depressão, uma tristeza do escravizado. O próprio aborto, onde que você vê um exemplo grande de suicídio? No Cortiço. Para quem não leu, todo mundo, você vai ter a Bertoleza. A Bertoleza é uma mulher que trabalhava e tinha juntado dinheiro, passado do seu Romão, e falou, seu Romão, compra minha alforria. O seu Romão pega o dinheiro e não compra a alforria. De repente, professor, você está estragando o livro, vocês não vão ler mesmo? Não leu até agora, vai ler quando? Na medicina que não vai. Então, o que vai acontecer? A polícia vai lá prender ela e ela fala, não, eu sou livre. Senhor Romão, entrega minha carta de alforria para os policiais. O senhor Romão fala, não tem carta de alforria. Mas eu te dei o dinheiro. Não comprei. A Bertoleza, de cara com aquela cena, para não ser reescravizada, o que ela faz? Pega a faca e corta a barriga de fora a fora. E assim, tô sendo bem tranquilo, porque é o Cortiço. Porque é realismo. Beleza? Outros exemplos. O exemplo da Bertoleza. O aborto, ou as famosas revoltas. Tem uma que não cobrou neném, eu tô com esperança que vai cair, velho. Sabotagem. Sabotagem de plantação. Colocar uma praga, soltar o gado, fazer qualquer coisa do tipo que atrapalhe aquele senhor escravizado, é resistência. Outra resistência que já caiu na prova e é mágica na história do Brasil é o sincretismo religioso. Todo mundo sabe o que é sincretismo religioso? Esse escravizado, quando chegava aqui, ele podia manter sua fé ou ele tinha que se tornar católico? Tinha que virar católico. O que ele fazia, então? Eu, católico, que quero manter a minha fé nos meus orixás, procuro em algum santo católico o meu orixá. Eu começo a rezar para o santo católico, mas na minha cabeça estou rezando para quem? Para o meu orixá. E olha aqui, isso deu certo, professor? Deu. Não existe o candomblé até hoje? Se não fosse esse processo, o candomblé tinha morrido no Brasil. O candomblé nasce no Brasil, né, para ser mais exato, mas não haveria candomblé. Essa forma de resistência fez com que o povo negro conseguisse manter sua fé. Grandes exemplos de sincretismo é quem? São Jorge e Ogum. São Jorge e Ogum é um grande exemplo de sincretismo que tanto no Rio de Janeiro, se você for, e eu acho o máximo isso, dia 6 de janeiro, se não me engano, é dia de São Jorge, no Rio de Janeiro. Aí você vai, tem uma fila inteira da galera entrando na missa para pedir bênção para São Jorge, e do lado tem uma barraquinha com todo mundo de branco, cheio de guia, dando o passe do candomblé. E a mesma pessoa vai nas duas. Tem vídeo do cara saindo da igreja, acabou de pegar a bênção de São Jorge, entra na fila do candomblé, já pega a bênção ali e é assim que vai. O sincretismo é muito forte no Brasil. Dá outro exemplo, professor. É que no Rio de Janeiro, São Jorge é Ogum. Mas na Bahia, São Jorge é Oxóssi. Porque o escravizado não tinha um WhatsApp para falar, a gente vai rezar para esse cara aqui, viu? Não. Então, no Rio de Janeiro, pegou São Jorge e falou, cara, é um guerreiro, tem uma espada, vai ser Ogum. Já na Bahia, olharam para quem? Para Oxóssi, era um caçador. Oxóssi é caçador. Assim como São Jorge. Tá vendo como o sincretismo é maluco? Grande exemplo de sincretismo no Brasil. As festas de lavagem de escadaria. Grande exemplo disso, o Pelourinho. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora Rosário Mãe dos Pretos. Essa igreja fica no Pelourinho, a foto clássica do Pelourinho é como se fosse para cá, e ali você tem um altar para escravizada Anastácio. Já ouviram falar da Anastácio? Tem um altar para ela dentro da igreja, só que dentro não, do lado de fora. Dizem que ela está enterrada aqui, e as pessoas vão lá, fazem o quê? Entram lá, rezam para uma mulher escravizada. Reza para ela, tem uma oração para ela, e sai e vai embora. E eu vi isso com os meus olhos. Um baiano entrou lá, pediu bênção, rezou, e foi embora. Dentro da igreja católica, como se fosse nos fundos da igreja católica, no quintal. Então o sincretismo religioso no Brasil é tão forte que você tem esse exemplo aqui. Essa aqui é a igreja do Senhor no Bonfim, todo mundo conhece. Senhor no Bonfim, católico, né? E é uma releitura de Jesus, mas dentre os baianos é o quê? Oxalá. Então você vê a galera aqui rezar, e qual é a maior festa da Bahia, depois do Carnaval e depois da Independência? A lavagem das escadarias de lá. Então vai ter uma galera de branco do candomblé, um monte de tia com uma cruz deste tamanho, todo mundo lavando junto as escadarias. Aí você vai na lojinha comprar fitinha, tem o quê? Tem um monte de orixá e Nossa Senhora Aparecida do lado. E eu tirei essa foto e falei, se eu mostrar pra minha avó, ela desmaia na hora. Minha avó cai dura no chão aqui mesmo, velho. Imagina, cara. Na mesma loja, um São Jorge, Jesus e Ogum do lado. Isso porque eu não coloquei na foto o Exu Caveira, que tava ali também, tá? Mas daí eu cortei a foto, que aí minha avó ia desmaiar mesmo. Isso é sincretismo, gente. Quer ver um exemplo disso aqui? Só ir na festa de São Benedito.
A lavagem das escadarias de São Benedito é algo que a gente copiou da galera lá da Bahia, e é simples, tu vai lá, você vai ver um monte de gente inteira de branco, cheio de guia, e a minha tia mais católica do mundo com uma cruz desse tamanho, conversando, lavando a escadaria, purificando. Sincretismo religioso. Não à toa, este santo aqui tem a ver com o sincretismo. Como é que é o nome dessa igreja mesmo? Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Capela de São Benedito. Só que os escravizados iam lá rezar para quem? Tanto o escravizado ia rezar para lá, para ele, que ficou famoso quem? São Benedito. Mas a igreja não é dele, é Nossa Senhora do Rosário. E por que os escravizados rezavam tanto para São Benedito, gente? Porque ele era negro. A ideia da identificação, representatividade. Beleza? Todo mundo entendeu esse exemplo de resistência? Pessoal? Não respondeu. Respondeu. Bom? Só uma coisa um pouquinho? Pode. Tá magrinho. Ah, chama gatilho. Tá chegando o Enem, aí o professor fica... Entendi, eu nem imagino. É. Você tá com uma mulher que foi de 22 redações das 6 da manhã até agora, o que você acha? Nossa Senhora. Minha mão tá até... Boa tarde. Boa tarde. Quase, já vou já, né? Vou passar das 18. Não, eu vim aqui agradecer o professor, que gratuitamente veio trabalhar com vocês, né, esse conteúdo. Eu tenho certeza que deve ter sido de bastante valia. E quero pedir que vocês uma salva de palmas para ele. Não tinha. Salva de palmas para dar aula? Não é porque você dá aula. É porque você veio graciosamente dar aula. É por isso. Né? Aí o pessoal está falando também. E é claro que vocês vão dar mais ênfase na prova de linguagens, né? Não na prova de humanas, né? Mas tudo bem, é isso aí, faz parte, né? Obrigada por tudo. Mas só uma brincadeira, é claro que eles vão dar mais ênfase para a prova de humanas, né? Português eles lá não passem por último. Né? É porque o TRI dá uma machucada, né? Dá uma machucada. Mas tem que ter esperança, né? Não. Ok, só isso. Boa aula, pode continuar. Fiz 40 de linguagens, 430. Mais ou menos isso. Eu nunca passei de 700. Acertando 39, 40 também. Tem algumas universidades que colocam um peso maior em linguagens. Tipo, nota 5, sabe? Tinha que ser o pessoal do Nordeste que é minimamente decente, que entende isso. Aí também são os primeiros em tudo, né? Em todos. É isso aí. Boa aula. Então, gente, são exemplos de sincretismo religioso. E lembra, sincretismo religioso é exemplo de resistência. Mas a prova de linguagem também sou. Você viu aquela questão do Caetano Veloso? Que ele falou que todas poderiam ser a resposta? Aí complica, né? O professor que caiu o texto dele, ele fez o Enem e ele errou a questão. Não. O texto dele. Não, ano passado eu passei muita raiva. Teve aquela questão da linguagem, do racionais. E eu falo de racionais toda aula, eu ouço racionais todo dia, desde quando me entendo por gente. Inclusive, era meu único repertório de redação da sua, era racionais. Eu pegava com a música, tá falando do quê? Acesso a não sei o quê, fim de semana no parque, homem na estrada, ressocialização, enfim. Até ter de cabeça. Aí, caiu a questão dos racionais. Falei, só acertei. Saiu no gabarito oficial, eu tinha errado. Eu queria rasgar a prova, não é possível que eu errei a questão dos racionais. Eu ouço a merda todo dia. Aí saiu a questão do gabarito oficial, eu tinha acertado. O professor do poliedro errou, porque não houve racionais. O palhaço, não conhece. Ninguém mandou. Falei, cara, essa do Caetano Veloso foi pra... Todas podem ser pra Caetano. Pelo amor de Deus, Caetano. Bora lá, então, gente. Bora aqui. Outro grande exemplo que a gente citou mais de leve. Não se esqueçam dos quilombos e mocambos. Esse cara aqui é Zumbi dos Palmares. E lembrem sempre, quilombo é importantíssimo na nossa história. Porque a gente está falando do quê? O que era o quilombo? Fortificações militarizadas, ou seja, fortes de defesa contra as pessoas que iam lá tentar recapturar essa galera. Esses alguns exemplos de quilombos, olha aqui essas imagens. Onde está mais vermelho, mais forte, eram os principais quilombos do Brasil. E tá vendo esse aqui, ó? Esse é Vila Bela. Esse é dentro do Mato Grosso. E quem que era líder do quilombo de Vila Bela? E qual que é o nome do quilombo? Não, Mato Cavalo é daqui, do Livramento.
quilombo do Quariterê. Todo mundo lembrou que ela falou, Teresa de Miguel? Todo mundo está por dentro? Quem não está é o simbolismo da falência da educação brasileira. Duas coisas que meus alunos não, quer dizer, sabem depois que tiveram aula comigo. A Guerra do Paraguai é o maior embate entre países em 100 anos na história. Então você pega entre Napoleão e entre a Primeira Guerra Mundial, países diferentes brigando, a maior guerra do mundo é a Guerra do Paraguai. Foi aonde? Foi em Corumbá. E a gente não estuda isso. Foi aqui, morreu 4.000 pessoas em Cuiabá só da doença da guerra. A gente não estuda direito. E é isso aqui. Teresa de Benguela é um símbolo mundial da mulher negra, da mulher que luta, e aqui, no caso, a data comemorativa dela, da mulher latino-americana e da mulher negra. Enfim, é um símbolo mundial de resistência, e vocês não aprendem isso na sala de aula, irmão. Vocês têm noção que a mulher, que é nome de congresso, nome de data comemorativa, uma mulher que foi chefe de um quilombo, o que a gente está falando? A gente está falando que no século XVIII tem mulher chefe de algo. Século XVIII. Obviamente é uma mulher africana, por quê? Porque no povo ganês, no povo daquela região, são sociedades matriarcais ou matrilineares. A mulher tem muito mais moral na sociedade africana do que na ocidental. E esta mulher vai ser um símbolo de resistência e chefe de um quilombo aqui no Mato Grosso. Voltando a outros quilombos, não podemos esquecer do Zumbi dos Palmares, o maior quilombo do mundo, ali na região do Alagoas, beleza? E o que é importante vocês lembrarem? Olha aqui, Zumbi não teve escravizado. Não teve. Sabe quem disse que Zumbi tem escravizado? Sabe a única fonte que falou que Zumbi tinha escravizado? O diário do bandeirante que foi contratado para ir lá matar ele. Essa fonte, ela é parcial ou imparcial? É tipo, Rafael, escreva um livro sobre a história do Corinthians. Tá, daí, sou São Paulino, pode deixar. Você tem noção disso? O único documento que fala que Zumbi tinha escravizado era o Diário do Bandeirante de Domingos Jorge Velho. Que foi contratado para quê? Para ir lá destruir o Zumbi dos Palmares. Destruir o quilombo dos Palmares. Ele pode ser considerado uma única fonte válida, gente? Não. Agora, se tivesse essa fonte com outras, beleza. Temos outras fontes falando de Zumbi? Tem. Em alguma outra aí tem escravizado? Não. Mas lembra que a gente falou? O cara que fala que Zumbi tinha escravizado, está preocupado com a história ou está preocupado com a luta atual? Zumbi hoje é símbolo do quê? Qual é a data comemorativa do Zumbi? Dia da Consciência Negra. Se fosse qualquer outra pessoa o Dia da Consciência Negra, o que eles fariam? Falariam mal, buscariam alguma chaga, porque a ideia nunca foi escrever uma história, explicar quem foi o Zumbi dos Palmares. E por que você está falando tudo isso, professor? 3 questões já em simulado Somos falando disso. Pode aparecer na sua prova. O que cai no simulado Somos, professor? A ideia da historiografia. A ideia de eu considerar fontes de pessoas absurdamente parciais ao contar a história. Pode cair na sua prova. Como a historiografia é importante na hora de estudar isso aqui. Que fonte que eu considero? Beleza? Finalizando aqui, então, falando do processo de abolição, não se esqueçam, gurizada, a Revolução do Haiti, a Revolta dos Malês, todos esses processos têm a ver com a nossa abolição. A pressão inglesa é importante? Mas de verdade, velho, o que tu acha? Estou fazendo Enem, prova brasileira. Eu vou colocar como responsável, protagonista da abolição da escravidão no Brasil, a porra do inglês, caralho? Não é possível. Então é importante que vocês percebam que isso aqui tem sua importância, mas não se esqueçam que essas leis são respostas da pressão popular. É o povo pedindo para acabar a escravidão. E essas 2 leis têm a ver com o quê? Com o fim do tráfico negreiro. Olha aqui, Lei Feijó. Já ouviu falar da lei para inglês ver? Por que a lei para inglês ver? Ela proibiu o tráfico negreiro. Acabou proibindo de verdade? Mas saber que nos 5 anos seguintes ela deu certo? Por 5 anos a Lei Feijó deu certo. Só que perceberam que o Estado brasileiro não estava fiscalizando e depois voltou a crescer. O tráfico que caiu 90% por causa da Lei Feijó, depois vai subir mais de 900%. Então a ideia é, a Lei Feijó deu certo por um curto período de tempo. Mas de verdade, a lei que vai dar certo é a Lei Eusébio de Queiroz. E a Lei Eusébio de Queiroz está imbuída numa luta abolicionista. E era isso que eu queria trazer para vocês aqui, ó. Olha para mim. Não precisa mais copiar. Vocês têm um slide agora, vamos focar. Está muito na moda a gente falar sobre o movimento abolicionista.
caiu em 24, caiu em 22 ppl e caiu em 21. Por quê, professor? O movimento abolicionista, na visão dos sociólogos brasileiros, é o primeiro movimento social brasileiro. E o que eu falei aqui nessa sala nas semanas anteriores? O movimento social cai ou não cai no Enem? Cai muito ou não cai pouco? Cai muito porque tem 4 habilidades que falam de movimento social. Então, se eu for falar de movimento social, que movimento que eu posso falar? Do abolicionista, do primeiro. Então, a gente tem que saber. E lembrando, toda vez que cai uma questão de movimento social, o Enem só vai te fazer 4 perguntas. Grava isso, por favor. Quais as 4 perguntas que o Enem vai fazer sobre qualquer movimento social? Primeiro, quem são os atores e líderes do movimento? Segundo, quais as estratégias de luta no movimento? Terceiro, contra o que, contra quem é o movimento? E quarto, estratégia de manutenção do status quo. Eu já falei disso aqui na última aula, não falei? Essas 4 perguntas sempre aparecerão para vocês. E vocês têm que saber a resposta dessas 4 sobre o movimento abolicionista. Vamos lá? Movimento abolicionista. Quem você acha que serão os líderes? Pessoas brancas ou pessoas negras? Negras livres ou negras escravizadas? Negras livres. Negro escravizado vai participar como do movimento? Vai chegar o senhor, não vou trabalhar hoje, que eu vou na rua protestar pelo fim da escravidão. Então, o movimento social será liderado por negros libertos. Exemplo, Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, você vai ver, ele vai ser branco. Esses 3 são negros libertos, que normalmente têm acessos à elite. Então, não é um negro liberto, mas pobre. Ele tem certo contato. Outra coisa, branco pode ser um movimento abolicionista? Pode. O Joaquim Nabuco é um grande exemplo. O que cada um fazia, professor? Aí é a pergunta 2. Quais as estratégias desses caras? Eles são os líderes. Quais as estratégias dele? Luiz Gama. Você respondeu o que Luiz Gama era? Na verdade, ele era um rábula. Era um advogado sem o diploma. Não aceitaram dar o diploma para o Luiz Gama. Olha o que ele fazia. A Lei Feijó foi a lei para inglês ver, não é? O que a Lei Feijó proibiu? Ela proibiu a escravidão ou tráfico negreiro? Mas, professor, ela valeu ou não valeu? Na lei, ela valeu. O que o Luiz Gama fazia? Chegava no escravizado e falava, quando que tu chegou no Brasil? O cara falava, cheguei em 33. Consegue me provar? Consigo. Pegava os documentos, levava para o juiz e falava, juiz, ele chegou em 33. A lei proíbe em 31. Portanto, ele é livre. Mas a lei foi para inglês ver. A lei estava valendo, não estava? E o que o juiz fazia? Concedia a liberdade. Luiz Gama vai libertar mais de 200 pessoas com essa estratégia. Então, qual é a estratégia que o Luiz Gama utilizou? Ele usou a estratégia da judicialização. Ele usou a estratégia da justiça. Ele usou a própria justiça, brechas da justiça, para conseguir libertar escravizados. José do Patrocínio era o que? Ele é dono do jornal. Então, qual é a estratégia que ele vai utilizar? A que vocês mais gostam de usar na redação, intervenção. Divulgação de não sei o quê, não sei o quê. Só não pode usar conscientização, né? O que ele usou? Ele usou a mídia, a imprensa, para divulgar o movimento. José do Patrocínio, uma segunda estratégia. André Rebouças vai praticar eventos, cara. Ele fazia tipo, hoje vai ter show de teatro. Aí, com o dinheiro arrecadado das entradas, ele comprava forrias pela cidade, propagava o movimento. Então, o espetáculo era utilizado como forma de resistência. E, por fim, o que mais quer na prova, não estou lacrando, tá? Mas é o branco, é o Joaquim Nabuco. Professor, por que você não está lacrando? Joaquim Nabuco era político. Então, toda vez que ele estava na Câmara dos Deputados falando algo, tinha alguém anotando. Eu quero fazer uma questão sobre movimento abolicionista, onde eu com certeza vou ter material, nas falas de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era um político liberal, e o que ele falava? Toma cuidado com isso. Ele falava que a alforria e a liberdade, a abolição, não poderia ser por meio de revoltas. Tinha que ser por meios legais. Tinha que ser pela lei. Então, ele era um liberal que acreditava que a lei era o resultado, era o caminho para conseguirem essa abolição da escravidão. Não era por meio de revoltas. Beleza? Todo mundo acompanhou? Contra o quê? Contra quem é o movimento abolicionista? Contra o quê que é o movimento abolicionista? Contra a escravidão, óbvio, né? Então fala, contra o que era? E como é que você fala a escravidão de outra forma? Hã? Não, nome. Do que eu posso chamar escravidão? Porque o Enem não vai te colocar movimento abolicionista contra escravidão, mas ele vai colocar um sinônimo e encerrar a questão. Qual é um sinônimo para trabalho escravizado? Trabalho forçado, trabalho compulsório.
O aprisionamento de escravizados, fala um sinônimo para escravizado. Vai repetir, não. Se repetir no mesmo parágrafo, vai perder ponto. Cativo. Cativo é o nome comum de aparecer no Enem. Porque o Enem, gente, cobra a mesma coisa todo ano. Ele só não pode repetir a palavra. Então, eles são contra... É verdade, esse é o Enem. Você erra por causa do vocabulário. Então, contra o quê? Contra quem é o movimento? Contra o quê? Contra a elite conservadora, escravista brasileira, contra o trabalho forçado, contra o aprisionamento de cativos. Tudo isso o movimento abolicionista é contra. E agora? Estratégia de manutenção do status quo. Qual que é o status quo? Status quo, no caso, é o quê? A escravidão. Qual que é uma estratégia de se manter a escravidão no Brasil? Castigo físico, o que mais? O que eles faziam para manter a escravidão no Brasil? O que o dono escravizado fazia para manter a escravidão? Violência, trabalho forçado, pressão. Olha aqui, pressão política. Muitos desses escravistas eram deputados. Então, quando uma lei ia ser divulgada, uma lei ia ser disputada, o que eles faziam? Lutavam para que a lei não abolisse a escravidão. Então, usar a legislação é uma outra forma de resistência. É a manutenção do status quo a partir da pressão política desses caras. Os escravistas falavam, sabe o quê? Só vai alforriar a galera quando vier uma indenização do governo federal. Sem indenização, a gente não vai aceitar a abolição. Isso é uma tentativa de manutenção do status quo, vocês concordam? Exato. O que foi a queda do Império? Qual que é a última fagulha da queda do Império? A Lei Áurea. Ela é de 88 e 89 acabou o governo. Entende que a pressão política é uma forma de manutenção do status quo? É uma estratégia? E agora, para finalizar, último detalhe. Vamos chegar na abolição, mas a lei do ventre livre. O que a lei do ventre livre fala? O que a lei do ventre livre fala? Nasceu, tá o quê? Todo mundo errou a questão. Pega a lei do ventre livre para ler. Olha aqui, lei do ventre livre. Nasceu, primeiro, não está livre, porque a mãe vai fazer o quê com o bebê? Joga, está livre. Não tem como. Então, até os 8 anos, fica na senzala, fica aos cuidados da mãe. Chega aos 8 anos, o dono da escravizada tem 2 opções. Quais as opções? Ou ele pega o bebê, a criança de 8 anos, e entrega para o governo federal e ganha uma indenização, ou a criança trabalha até os 21 para ter o direito à liberdade. Qual que é a expectativa de vida média do escravizado no Brasil? 25. Será que era livre a porra da criança? E por que a lei era assim? Porque a lei original era, nasceu, tá livre. Mas o que tinha lá no Congresso? Um monte de deputado o quê? Liberal ou conservador? Um monte de conservador escravista que fazia o quê? Não, você tá maluco? Não vou ganhar nenhuma indenização por isso? Então a lei do ventre livre, gurizada, tem essas 2 questões. Além disso também, ela obriga o senhor a aceitar a alforria. Então isso foi um ganho do movimento abolicionista. Mas perceba como essa lei não é 100% liberal. Quer ver uma lei que é complexa? Qual outra lei que a galera sempre fala que é uma lei abolicionista? Lei de sexagenária. Uma lei o quê? Abolicionista ou uma lei conservadora? Conservadora. Professor, mas está dando liberdade. Para pessoas de 60 anos? Sabe o nome da lei de sexagenário? Lei Barão de Cotegipe. Barão de Cotegipe era o senador mais escravista do Brasil. A lei do sexagenário, gente, ela é uma resposta à lei chamada Lei do Projeto Dantas. Em 84, um cara propôs uma abolição, sabe como? Olha aqui. Todo mundo ganha liberdade agora e o governo federal vai dar um pedaço de terra para cada pessoa que ganhar a sua liberdade. Em 84, teve esse projeto de lei. O Congresso brasileiro aprovou ou vetou essa lei? Vetou, e qual foi a resposta a esse projeto de lei? Lei do sexagenário. Não, você quer liberdade? Vamos dar. Toma aqui, ó. Quem tiver mais de 60 está livre. Não, lei Dantas, não Dante. Olha lá, hein? A lei do sexagenário, gente, é uma lei conservadora. Toma cuidado com isso. Então, isso mostra a pressão do lado de lá, o status quo lutando contra esse processo. E depois de todas essas leis, para finalizar, qual é a lei que liberta todo mundo? A Lei Áurea. E aqui você está vendo a Lei Áurea. Ela está inteira aí. A Lei Áurea tem uma página. Tem 2 artigos. E mais da metade aqui é só chamando a Princesa Isabel. A magnânima Princesa Isabel. Define que está acabada a escravidão e toda lei ao contrário está revogada.
A Lei Áurea previu alguma forma de inserção do negro na sociedade, galera? Zero. E é aí que tá. Porque a gente vai fazer o quê? Quando a massa de pessoas negras no Brasil já estava na casa dos 3, 4 milhões. Só que é uma vitória, óbvio que é uma vitória. Mas pensa bem, gurizada. A abolição da escravatura, para fechar, é no dia 13 de maio. Mas eu comemorar dia 13 de maio é eu colocar o protagonismo na mão de quem? A princesa Isabel. E o movimento negro faz como dia de luta o 13 de maio ou 20 de novembro? Por que 20 de novembro é dia de quem? Eu não vou colocar o protagonismo na luta. 388 anos de pessoas lutando, 300 anos de pessoas morrendo, é quilombo, é fuga, é aborto, para no final falar, obrigado, mulher branca, por ter assinado no papel. Isso aqui foi uma conquista, não foi um direito dado. E é por isso que o movimento negro bate absurdamente na ideia da centralidade da princesa Isabel nessa história. O protagonismo não é dela, o protagonismo é de toda a população negra que praticou resistência e fez parte do movimento abolicionista. Alguma dúvida? Finalizamos aqui. Oi. Projeto Dantas, em 84. Beleza, gente? Alguma dúvida? Aqui acabamos a parte da escravidão, acabamos no horário. Tem alguns slides aqui que falam da transição, ou seja, da eugenia, do darwinismo social. É meio notório, vocês vão ver, não dá para a gente passar aqui, mas esse quadro é sempre muito marcante. O nome desse quadro é A Redenção de Cã. Esta avó está agradecendo a Deus pelo seu neto ter nascido branco. Como quem diz, finalmente a maldição de Cã saiu da minha família. A minha filha já é parda, casou com um homem branco italiano e finalmente a maldição de Cã acabou na minha família. É por isso que o nome do quadro é A Redenção de Cã. Porque se acreditava naquela época que a miscigenação teria como resultado pessoas brancas. Essa ideia da eugenia, muito marcante nessa época aqui. Mas será que é só naquela época? Porque essa mulher negra, quando se formou, ficou o quê? Branca. A mulher negra, quando ganha diploma, fica branca. Propaganda do seu governo. Beleza, gente? A política de embranquecimento foi muito forte no Brasil. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Que é só lembrar, o negro vai ser alforriado, vai ganhar sua liberdade. Mas em momento algum a sua cultura vai ser incluída na história do Brasil. Em momento algum vai ter qualquer tipo de política de colocar esse cara na nossa sociedade. E tudo que a gente vai ver no século XX para frente, de racismo, de segregação, é resultado da abolição. A abolição é um problema da forma como ela foi feita. Queria agradecer demais vocês. Aí tá a propaganda, mas foda-se. Queria agradecer demais vocês. Vocês que essa época de outubro, a galera tá tensa, tá nervosa, mas só de vocês estarem aqui já mostra que vocês estão empenhados e estão fazendo tudo aquilo que vocês podem. Então, vamos firme nessa, tá? Conto com vocês e boa sorte todo mundo na hora da prova. Valeu, gente. Tamo junto.